Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 20 de junho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E hoje à noite deixaremos o outono de lado para entrarmos na estação mais fria do ano, o inverno. Na realidade ele inicia hoje às 23h20. Pelo clima adverso que estamos atravessando, né? Até parece que o inverno começou mais cedo, aí umas 2-3 semanas atrás. E na verdade é só hoje à noite que ele se inicia, então preparem muitos casacos, muita lenha para a lareira, porque ele vem com a força toda. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias e os destaques que nós preparamos para você são: Serra do Rio das Antas abre passagem. Compra de apoio por conta de emenda parlamentares pelo governo. Saiba o endereço eletrônico das informações de trafegabilidade de hora em hora dos bloqueios aqui no Rio Grande do Sul. E os destaques da dupla Grenal. Hoje, então, com a apresentação de Ednei Paini, como sempre, só que hoje mais gripado do que nunca. Esse é o Jornal Últimas Notícias, diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil! Pessoal, vamos iniciando o jornal de hoje, gripados, mas em ação. Vamos falar que ontem era feriado de Corpus Christi e não teve trabalhos políticos significativos no Congresso Nacional, pois eles também merecem um pouco de descanso. Também são filhos de Deus. O presidente Lula estava viajando e o Haddad está de férias. Então, só sobre articulação política, o que fazer, né? Tudo muda, então, porque quem é articuladora política do governo, sem ter essas duas pessoas, é Gleisi Hoffmann. Ela briga até com a sombra dela. Então, só esperamos que uma guerra mundial comece em Brasília. Porque não é fácil lidar com a moça. Bom, então vamos falar de vitória que o Congresso teve diante do governo. Isso foi no início da semana, uma ação a favor do povo brasileiro. Fazia tempo que a gente não falava isso, né? Apenas 97 parlamentares votaram a favor do governo em aumentar a carga tributária do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que tem um imenso peso no bolso do brasileiro, sobre empréstimos, sobre câmbio, operações financeiras. É aquele que foi implementado de última hora pela equipe econômica de Haddad, e o qual Lula disse que não tinha conhecimento. Se formos analisar agora, ele sabe. Eu acho que agora Lula sabe. Mas também não fez nada a respeito. E para você entender melhor, vou explicar agora. Haddad e sua equipe fizeram uma medida provisória para aumentar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras. Essa medida provisória feita pelo Executivo tem um prazo para ser votado no Congresso, ou então ela perde validade. Ela tem 60 dias e depois tem uma prorrogação de mais 60 dias, são 120 dias, 4 meses. E se ela não for votada dentro desse espaço, ela perderá a validade, cairá por terra. E nessa mesma pegada, o Congresso então tirou o pé
e não quis comprometer em aumentar essa carga tributária. Os parlamentares foram pouco mais de 20% do Congresso que votaram a favor do aumento, queriam aprovar esse decreto. Essa medida econômica, 20% dos deputados. Só os deputados que são aliados do governo que votaram para aumentar imposto, pois Lula não quer enxugar a máquina pública. Ele quer que entre mais grana para ele poder ter todos os seus afiliados debaixo das suas asas. Mesmo assim, eles chegando e falando para os deputados, ameaçando até sem grande influência, de não receber as emendas parlamentares. Mas espera aí, se o governo já não tem dinheiro, agora vai prometer emenda parlamentar? Tem umas emendas que tem que ser pagas, tá em lei. Mas dá para dar algumas coisas por fora aí, se o governo tiver apoio do parlamento. Um tipo de chantagem leve. Nem vamos chamar de chantagem, É que o governo faz, isso todos os governos fazem, para que as medidas feitas pelo presidente sejam aprovadas. E dessa vez, então, como ele disse, não foi pelo presidente, foi pelo Haddad, que fez a medida por baixo dos panos sem o presidente saber. Só que dessa vez não deu certo. Se formos contabilizar, a grande maioria delas não foram bem-sucedidas, pois em sua terceira passagem pelo governo, o Lula assinou 150 medidas provisórias, sabia? Dessas 150 que ele assinou, 91 perderam a validade, pois não foram aprovadas. Isso confere a força que ele tem no Congresso. É muito baixa. Só daí eu me questiono por que um presidente eleito pela maioria dos brasileiros não tem força de eleger a maioria dos deputados e senadores. Uma questão muito difícil de entender. E os eleitores votaram, sabem quantos deputados de esquerda? 56. Sabe quantos deputados tem lá? 513. 513, é 56 deputados do Partido dos Trabalhadores estão lá. Não, de esquerda, Não sei se é só do Partido dos Trabalhadores. Mas a pesquisa que eu fiz no Dr. Google diz que tinha 56 deputados de esquerda no Congresso, de 513. Isso dá uma porcentagem de 12%. Por isso que o Lula não tem força. Só 12% dos deputados são a favor do presidente. Então só me vem à cabeça que os eleitores do Lula, será que eles escolheram os deputados do partido do Bolsonaro para votar? Votaram no Lula e nos deputados do Bolsonaro? Será que isso é possível? Pois os deputados de direita são 237, 46% da Câmara de direita e 12% é de esquerda. E os outros 42 são do centro, não tem lado, estão esperando entrar uma grana para poder se posicionar. Sei lá, uma questão bem complexa de se entender. Mas aos poucos a gente vai passando para vocês aqui no Jornal Últimas Notícias como é esse cenário político. É bem complexo, Se nós formos pensar, nós enlouquecemos. Bom, gripado e tudo, esse foi o bloco político aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos passar a falar de esportes.
É, pessoal, vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Mas antes de iniciarmos com a dupla Grenal, eu gostaria de comentar a você sobre um jogo que eu vi ontem. Pelo menos o começo de Paris Saint-Germain e Botafogo. A equipe francesa jogou muita bola. Como há tempo eu não via. Os passes eram precisos, as jogadas eram rápidas, eram sensacionais. Vendo esse jogo, até tive pena da dupla Grenal. Sem comparação. Sem comparação com o futebol aqui do sul do país. Pois a defasagem que estamos enfrentando é muito grande. Futebol arte. Nem o Inter agrada os colorados e nem o Grêmio agrada os gremistas. Que coisa, né? Futebol arte se foi. Se foi o futebol do Falcão, do Ronaldinho, do Dunga, do Jardel, se foi. Não tem mais futebol arte no Rio Grande do Sul. Temos que sofrer muito para ganhar, porque futebol arte, nananina não. Bom, isso foi só para mostrar que o futebol aqui do Sul está muito longe do patamar da Europa. Bom, vamos falar do Internacional, do nosso futebol aqui, que poderá voltar ao Campeonato Brasileiro sem dois titulares, Vitão e Bruno Henrique. Bruno Henrique até sim porque foi expulso, né? Mas Vitão terminou a partida contra o Corinthians. Em uma entrevista ao Sport TV, a Sport TV foi o que transmitiu o jogo, né? Ele ofendeu os árbitros, falou que lá na Arena Corinthians o jogo é 11 contra 12, se referindo ao roubo dos árbitros. Também falou sobre a expulsão de Bruno Henrique, que não seria justa. Enfim, da boca dos jogadores saíram cobras e lagartos em relação a erros do juiz. Então, até o Bruno Henrique, né, foi denunciado no STJD por incidentes acontecidos naquela derrota contra o Corinthians. O julgamento deles está previsto para acontecer agora, segunda-feira. E como ontem eu tinha comentado sobre uma das prioridades do Internacional, que era contratar um volante, né, o Fernando está lesionado, e se voltar não sei como ele virá. Eu acho que ele não vai vir com a mesma tonalidade que ele tinha antes da lesão. Pois quando o jogador volta, ele volta meio que tirando o pé, pois ele não quer mais se machucar, é o trabalho dele. E eu acho que vai demorar muito para o Fernando voltar. Então tá aí, por isso essa pressa na contratação de um volante, de um meio-campo, que se ele for voltar em outubro, como está previsto, só lá no final do ano que ele ficaria totalmente recuperado. Tomara que antes, sabe? Mas eu acho que até o final do ano ele estaria bem. E o Inter não tem tempo para esperar até o final do ano. O Inter estava de olho em Irala, um paraguaio que nesse momento joga no São Lourenço. Mas aí a paçoca desandou hoje, né? Pois ele também está na mira do Shabab Al-Ali. Shabab Al-Ali. É um dos clubes dos Emirados Árabes, né? Que tem muito mais dinheiro que o Internacional. E no futebol você sabe, né? Quem tem mais dinheiro leva o atleta. Da parte gremista, que estava de olho em um zagueiro, o Grêmio, né, estava de olho em um zagueiro, né? Não tem. E estava de olho no zagueiro do Lyon, lá da França. Só que o Lyon pediu 38 milhões de reais pelo passe do atleta. A negociação é com Adrielson, de 27 anos de idade. Não é um zagueiro novo, né? Mas 27 anos de idade é classificado como bom. Só que 38 milhões é dinheiro para ninguém botar defeito.
Então o tricolor segue na procura, né? Os dois, Grêmio e Inter, na procura de atletas aí para retomar aí o seu lugar ao sol. E o Atlético Paranaense está na segunda divisão. Eles querem contratar o zagueiro Gemerson, que chegou aí para ser titular no Grêmio e perdeu espaço. Não foi muito bem. O Atlético, como está na segunda divisão, sim, o Gemerson poderá atuar lá. Ele só não pode atuar na primeira divisão, pois já ultrapassou o número de jogos, que é 7 partidas. Então o Atlético Paranaense quer Gemerson e também quer Carbajo, que também tinha vindo aí para ser utilizado e não foi utilizado. Foi emprestado então para um time dos States, lá dos Estados Unidos, e o contrato dele acaba dentro de pouco tempo e provavelmente o time de lá dos States não vai querer renovar com o atleta. Seria 2 atletas aí, 2 salários a menos para o Grêmio pagar, se o Grêmio conseguisse emprestar ou vender esses atletas. E seria dinheiro para a contratação de outro melhor, né? Bom, eles estavam no Grêmio só para encher salame. Estariam com salários relativamente altos e só para fazer número. Vamos ver o que a dupla Grenal vai decidir então a respeito das contratações. Por enquanto estão de férias. Voltaremos na segunda com mais informações da dupla Grenal. Deixa eu dizer para vocês aí, ó, que o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica bem ao ladinho do Shopping La América, aqui em Bento. Lá você encontra acessórios esportivos, aí uma grande variedade de acessórios esportivos. Às vezes a voz falha, essa gripe aí que me pegou de novo, é só trocação de tempo e o nariz já começa a escorrer. Mas vamos em frente que atrás vem gente. Vamos atualizar a situação em relação às chuvas que atingem a Serra Gaúcha. Sim, agora em proporções menores, mas temos que ter em mente que o solo já está encharcado. Qualquer chuvinha pode causar mais desmoronamento. Isso em vários trechos da BR-470. Bom, a passagem foi liberada por comboios e a situação impacta diretamente no deslocamento de motoristas e transportes de carga. Porque o pessoal precisa passar aí com mantimentos para lá, com mantimentos para cá. Nós precisamos nos alimentar. E para auxiliar nessa locomoção e garantir mais segurança, a Polícia Rodoviária, em parceria com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, disponibiliza um mapa interativo, uma tabela atualizada com a situação das estradas. Essas estradas que foram afetadas pelas águas. A atualização frequente é fundamental para garantir a segurança dos motoristas e permitir um planejamento adequado nas viagens. Como com as enchentes provocando inúmeros transtornos, né? O mapa e a tabela ajudam a evitar as áreas de risco, pontos de alagamento, deslizamento, além de indicar possíveis rotas alternativas, os desvios.
Na BR-470, na Serra das Antas, hoje a medida foi adotada devido aos danos causados pelas fortes chuvas e ainda passa por monitoramento e intervenções. Os horários para a circulação em sentido de Bento Gonçalves a Veranópolis, hoje vão até às 16h30, pelo menos a informação que nós temos agora. Por isso que eu digo, nós vamos falar para vocês o endereço, nós vamos deixar aqui exposto um endereço para vocês e vocês entrem nesse endereço que lá vocês terão as informações corretas hora após hora. Bom, no sentido contrário, de Veranópolis a Bento Gonçalves, a última saída será às 17h30. A orientação segue que os motoristas estejam bem atentos, cheguem aos locais de travessia com bastante antecedência. E você pretende acessar a Serra do Rio das Antas? Acesse as informações em tempo real, que são atualizadas de hora em hora, como eu falei, em um endereço eletrônico, que é ele: crbn.rs.gov.br/bloqueios. Pegou aí? crbn.rs.gov.br/bloqueios. Esse é o link que você para você ter acesso ao mapa interativo e a tabela de bloqueios das rodovias do Rio Grande do Sul, tá? Você quer buscar essa informação? Na edição de hoje do Jornal Últimas Notícias do YouTube, logo depois que você vê esse noticiário nas emissoras conveniadas, você pode ir no YouTube e lá você terá esse link na descrição desse vídeo. Procure por Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine e lá vai ter esse link. Aí você clica na descrição desse vídeo, vai ter o link, clica no link e lá você vai saber os horários, tudo que acontece nessa chuvarada. Bom, vamos para um breve intervalo e nós voltaremos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, nós temos os patrocinadores aqui do Jornal Últimas Notícias, que são Natal Fitness e Harmony Sonorizações. O combo de feiras mais importante do município se finda nesse domingo, dia 22. Os visitantes, enquanto isso, têm acesso a uma vasta gama de presentes, artigos coloniais. Na parte da Fenavinho, a degustação de vinhos, espumantes e sucos sensacionais para agradar o paladar dos visitantes mais exigentes. Bom, essa parte é a parte do brilho especial da festa. Sabemos que a Fenavinho é a Festa Nacional do Vinho. Ela iniciou todos esses processos de feiras aqui em Bento Gonçalves. A organização projeta um recorde de visitantes, mesmo com essa chuva. Acredito que até alcance. Com certeza, né? Temos até domingo para apreciar esta que é a melhor festa do planeta aqui de Bento Gonçalves. Bom, tá feito o convite, né? Se não quer ir, não vá. Mas se você quer diversão, lá você acha tudo. Até ar-condicionado, é o maior ar-condicionado da América Latina. Você não vai passar frio lá, gurizada. Lá vai ter tudo. Bom, trocando de assunto, ontem encerramos a edição falando do deslizamento da Aristides Bertual. Uma via essencial para a mobilidade aqui do município.
Então a Prefeitura de Bento Gonçalves anunciou hoje pela manhã que adotará uma ação emergencial para solucionar os problemas de instabilidade e drenagem do morro que cerca a via. Deixa eu botar aqui, eu tenho uma imagem para vocês verem enquanto o pessoal está trabalhando ali, ó. Aí o pessoal estava já no final do desbloqueio. Então, de acordo com o município, será firmado um contrato emergencial para a realização destas melhorias, que inclui ensaios geotécnicos, levantamentos topográficos e teve tudo com o objetivo de embasar tecnicamente um projeto definitivo de contenção e proteção daquela encosta, porque fica tudo meio exposto aí. E como foi aberto uma via, o barranco fica muito perto do asfalto e podem ocorrer, sim, enxurradas aí e, como aconteceu, levar tudo para dentro do asfalto. Se tivesse aí algum carro, e para baixo também, sem contar que para baixo, se atravessar o asfalto, vai pegar as casas. O estudo também que eles estão pretendendo também permitirá medir a resistência do solo e dos deslizamentos, e é fundamental para compreender os limites de segurança desse terreno. Com isso, os engenheiros poderão definir estratégias adequadas de contenção, minimizando os riscos de novos escorregamentos. Então, só esperamos que essas ações sejam implementadas logo, tá? Não dá para esperar que aconteçam outros desastres ou até mesmo uma tragédia. Tem que pegar e fazer logo. Deixa eu tirar minha imagem da frente aí para vocês entenderem. Pessoal, a imagem de fundo é sim da balsa que faz a travessia entre Santa Teresa e São Valentim do Sul. E até o momento a informação que temos é que ela está suspensa, não está trabalhando. Aí é um dia de sol, né? Mas agora ela está suspensa. A empresa Lacel, responsável pelo serviço, informou que não há ainda condições de passagem devido à força da correnteza, os níveis elevados de água e também os entulhos que descem rio abaixo. Já pensou você estar atravessando aí, vem um tronco e leva a balsa? É perigoso, né? O serviço está interrompido desde a tarde da última terça-feira, dia 17, hoje já é dia 20, são 3 dias, né? Por medida de segurança. Segundo o operador, além da vazão intensa, há registros de troncos, como eu falei para vocês, árvores descendo no rio em alta velocidade, o que representa um risco de colisão com a embarcação e possibilita acidentes graves, isso, tá? A suspensão é temporária, mas ainda não há previsão para retomada. A empresa informou que realiza avaliações diárias, observando o comportamento do rio e as condições meteorológicas para definir quando será possível retomar as operações com segurança. Então lembre-se, se tiver que acessar a BR-470, entre no endereço do YouTube do Jornal Últimas Notícias, que iremos fornecer a descrição do mapa, aonde você pode passar ou não, aonde está interditado ou não. Entra aí no YouTube, Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine. E lá terá atualização de hora em hora dessa situação. Pessoal, um bom final de semana a todos. Nos encontraremos na segunda com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias e espero sem gripe. Valeu, galera. Um grande abraço, até lá.